Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de História com o professor Júnior Pinheiro Júnior. Qual é o assunto da nossa aula de hoje? Nessa aula nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos e africanos no Brasil e no Piauí e as suas contribuições culturais para a nossa formação cultural brasileira e piauiense. Aqui no Brasil, por volta de 500 anos depois de Cristo, nós já tínhamos a presença de povos que habitavam esse território. Aqui, o nosso território da América do Sul, especificamente o Brasil. Esses povos recebiam a denominação de Tupi-Guaranis, principalmente por causa do seu aspecto linguístico, do tronco linguístico Tupi-Guarani. Esses grupos indígenas ou pré-colombianos, eles já viviam aqui naquela época, antes da chegada dos europeus, organizados em aldeias e tribos. Essas tribos, elas eram formadas por várias casas que tinham uma habitação coletiva. Esses povos praticavam caça, pesca, coleta e alguns já dominavam técnicas de plantio, de agricultura. Um detalhe importante: alguns desses povos também, eles já dominavam a produção de utensílios de cerâmica. Um outro detalhe importante é que esses povos eles tinham uma divisão de tarefas por gênero ou por sexo. Mulheres faziam um tipo de trabalho e homens faziam outro tipo de trabalho. Por exemplo, os homens faziam os trabalhos que exigiam mais força física, como caçar, que também tinha o perigo, como pescar, fazer o desmatamento das árvores para fazer os plantios, e as mulheres geralmente faziam as tarefas, vamos dizer entre aspas, mais leves, como cuidar das crianças, plantar, cuidar da alimentação, preparar os alimentos, enfim. Vocês estão vendo essa imagem aqui no fundo? Que lugar é esse? Aqui é uma imagem, uma fotografia do deserto do Saara, que é um dos maiores desertos do mundo. E ele fica localizado onde? No norte da África. Por que nós estamos falando sobre a África? Porque, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre os povos que habitavam a África antes deles terem contato com os europeus. E aí eu trouxe como destaque os reinos de Mali, Gana e Congo, que foram grandes reinos formados no território africano antes do contato com os europeus. Aí eu destaquei para vocês alguns acontecimentos, como as grandes navegações do século XV e XVI, que foram responsáveis por esse contato, Os navegadores descobriram a América e tiveram contato com os indígenas. E através das navegações, principalmente contornando a África, eles tiveram contato muito próximo com os povos e com os reinos africanos, como eu falei anteriormente. E aí a gente vai ter outro destaque, como eu já acabei de falar, a descoberta e a colonização do Brasil, que começa a partir do século XVI. Outro detalhe importante que está dentro desse contexto que a gente está falando dessa aula é o tráfico de escravos africanos durante os séculos XIV até o século XIX. O tráfico de escravos foi responsável principalmente por esse contato entre os povos europeus e africanos aqui no nosso território do Brasil, e ele foi também o responsável pela mistura dessas culturas, dos brancos europeus, dos ameríndios, ou povos pré-colombianos, e dos africanos. Em relação aos indígenas, ou os pré-colombianos, eu destaco o seguinte: inicialmente, eles transmitiram aos portugueses seus conhecimentos sobre o território, principalmente no processo de exploração da terra. Outro detalhe: nesse processo de colonização, o aumento do tempo de contato entre os europeus, principalmente os portugueses, provocou a mistura de quê? Das palavras dos idiomas dos indígenas com as palavras portuguesas, a apropriação de algumas palavras por parte dos portugueses, como a gente vai ver daqui a pouquinho, os costumes, que é uma coisa que eu gostaria de destacar também, as tradições
e a culinária. Uma informação rápida. O beiju que você conhece, ele é um produto feito a partir da mandioca. E os indígenas, eles, ao longo do tempo, antes mesmo da chegada dos europeus aqui, eles já vinham desenvolvendo técnicas para preparar essa mandioca, porque existem alguns tipos de mandiocas venenosas, e através do processo de prensagem, e torragem da mandioca, eles produziam a farinha. E a partir dessa farinha eles produziam o beiju, que você conhece e come bastante aí na sua casa. Se você gosta de dormir numa redezinha aí na sua casa, tenha certeza de que esse costume é uma tradição que foi incorporada à nossa cultura brasileira e piauiense a partir desse contato dos europeus com os indígenas. Aí nessa imagem você está vendo aí um índio deitado na sua rede, embaixo de uma palhoçazinha. Isso é uma imagem da época. Agora sim, essa imagem também é muito legal, por quê? Porque aí está tratando sobre uma coisa que tem muito a ver com a nossa cultura brasileira, que é o hábito de tomar banho, pessoal. Por falar nisso, você tomou quantos banhos hoje? E aí um outro detalhe importante também grande parte das palavras do nosso idioma tem influência das línguas tupi-guaranis. E a gente traz aqui alguns exemplos para vocês. Nomes de estados, de cidades, como Pará, Piauí. O nome do nosso estado é um nome de origem indígena. Agora a gente vai falar sobre as contribuições culturais dos africanos no Brasil. Primeiro, e muito importante, esses povos africanos, quando vieram para cá, eles contribuíram principalmente com a sua experiência e força no trabalho, na produção da cana, na produção e cultivo da cana-de-açúcar. E posteriormente, como eu já falei, na extração e mineração do ouro na região de Minas Gerais. Tá aí de novo o cuscuz para vocês. Você tomou café da manhã hoje com cuscuz? Pois o cuscuz é um alimento, é um prato típico aqui do Brasil que foi incorporado à nossa cultura porque ele já era feito lá na África Antiga. E aí, através dos escravos africanos, eles vieram para cá e trouxeram seus costumes e trouxeram esse costume maravilhoso da gente comer cuscuz, que está aqui na minha camisa, todos os dias no nosso café da manhã, na hora do lanche. Tem gente que come até na hora de dormir, Enfim. Outro detalhe importante, a contribuição cultural dos africanos, principalmente na música e na produção de instrumentos. Principalmente instrumentos de percussão, como vocês estão vendo aí. Cachixi, berimbau, pandeiro, atabaque, que são instrumentos de uma outra manifestação cultural que eu vou já falar para vocês também, que é a capoeira. Mas aí no destaque a gente tem aí os instrumentos de percussão que influenciaram muito a musicalidade brasileira. Por fim, a gente tem uma pintura que mostra uma representação de escravos praticando a arte marcial da capoeira. Imagem do século XVI, XVII, e aí a gente tem uma imagem atual da capoeira praticada em Salvador, principalmente, e aí eu destaco novamente a influência cultural dos afrodescendentes aqui no Brasil, através da dança, da música, da culinária e também uma arte marcial genuinamente brasileira, que é a capoeira. Enfim, nessa aula a gente falou sobre os povos pré-colombianos, os africanos, as suas contribuições culturais para o Brasil e para o nosso estado também do Piauí. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Deixe aqui o seu comentário, deixa também o seu like, tá bom? Não esqueçam de fazer a sua atividade lá no Classroom, vou deixar uma tarefinha para vocês. Um abraço especial para os alunos do Letramento em Programação do 7º ano, tudo bem? Então a gente se vê na próxima aula daqui a 2 semanas. Tchau!